Quando a fé encontra o crime, o que sobra da confiança? Se até quem prega sobre amor pode cair, quem devemos realmente seguir? O Brasil acreditava na voz dela, hoje. Ela se encontra no Centro Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, cumprindo pena pelo assassinato do próprio esposo, segundo decisão da Justiça brasileira. O que essa história nos ensina? A história de Flordelis dos Santos de Souza. Nascida em 5 de fevereiro de 1961 no Rio de Janeiro, RJ, especificamente na favela do Jacarezinho, era uma narrativa de superação e fé. Sua trajetória começou na simplicidade, trabalhando como balconista, mas sua fé evangélica e talento vocal a levaram ao estrelato. Sua carreira como cantora gospel ganhou grande notoriedade a partir de 1998, com álbuns que falavam de graça, perdão e perseverança, como Multidão, 1998, e o popular A Voz do Silêncio, 2005, que se tornou um de seus louvores mais conhecidos. Flordelis semeava muita esperança nas pessoas com a sua voz, falando da bondade, do amor, da paz, da misericórdia, do perdão e da fraternidade. A imagem pública de Flordelis foi alicerçada em seu grandioso trabalho social, que começou em 1993. Ela se tornou a mãe de 55 filhos, sendo 4 biológicos e 51 adotivos afetivos, muitos deles resgatados de situações de vulnerabilidade. Essa história inspiradora chegou a virar filme, reforçando seu status de ícone moral. Como pastora, suas pregações frequentemente giravam em torno de temas como arrependimento, a busca pelo reino de Deus, para que as demais coisas vos serão acrescentadas, prosperidade, a importância de viver em paz e o poder da oração para realizar milagres, como se vê no sucesso de Joelhos. Seu prestígio social se converteu em força política. Em 2018, ela foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro, assumindo o mandato em 2019, o que lhe conferiu grande influência e visibilidade nacional. A queda e a cena do crime. O auge de sua carreira coincidiu com a revelação de uma trama obscura. Na madrugada de 16 de junho de 2019, seu marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, foi assassinado, com mais de 30 tiros na garagem da casa da família em Niterói, quando voltavam de um passeio. Inicialmente, Flordelis sustentou a versão de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, MP, logo apontaram para uma organização criminosa familiar. A polícia descobriu que Anderson do Carmo vinha sendo alvo de diversas tentativas de envenenamento ao longo de meses, o que desvendou um plano de assassinato que envolvia a própria Flordelis e vários de seus filhos, biológicos e adotivos, e uma neta. A ex-deputada foi acusada de ser a mandante do assassinato, motivado por disputas financeiras e o desejo de controle sobre os bens da família. A prisão dela só ocorreu em agosto de 2021, após ter seu mandato cassado pela Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar, perdendo a imunidade. Hoje, Flordelis, com 64 anos, nascida em 1961, cumpre pena no Centro Carcerário Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Em 13 de novembro de 2022, ela foi condenada pela Justiça Criminal a 50 anos e 28 dias de prisão, em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e outros crimes. Mas essa história vai além do caso pessoal dela. Ela toca em algo muito maior, a alma da sociedade, o coração da fé e o modo como enxergamos aqueles que lideram espiritualmente. O que leva uma pessoa a cometer um homicídio? É a inveja? É o poder? É o medo? É a maldade? Ou é uma soma de feridas internas, dores ocultas, traumas escondidos, pressões emocionais e espirituais que ninguém viu, ninguém tratou e ninguém percebeu? Essas perguntas não são acusações, são reflexões profundas sobre a condição humana. E os crimes que não derramam sangue, mas destroem vidas? Quantas pessoas crentes, quantos pastores, quantos líderes religiosos, quantos chefes de congregação deveriam estar hoje no mesmo banco de julgamento? Quantos deveriam responder por crimes financeiros,
estelionato religioso, campanhas enganosas, falsas promessas de prosperidade e manipulação emocional, uso da fé para enriquecimento próprio, venda de milagres, exploração da fragilidade espiritual do povo. O homicídio dói, choca e revolta. Mas quantas vidas são assassinadas lentamente pela mentira espiritual? Quantas famílias ficaram na pobreza por causa de líderes que prometiam uma colheita que nunca existiu? Quantas pessoas vivem hoje com ansiedade, com culpa, com medo, com pressão emocional, porque confiaram em alguém que usou a fé para manipular? Dói mais matar o corpo ou destruir a alma, os sonhos e a esperança de alguém? Há pessoas vivas, mas mortas por dentro, mortas na dignidade, mortas na alegria, mortas no espírito, mortas pela manipulação, pela chantagem espiritual, pelos falsos discursos e pelos líderes que deveriam curar, mas ferem. Há crimes que não deixam sangue no chão, mas deixam almas apodrecidas por dentro. Todo crime merece punição, seja ele físico, emocional, financeiro, espiritual ou psicológico. A fé não pode ser escudo para a impunidade. A religião não pode ser abrigo para predadores. A liderança espiritual não pode ser idolatria. O púlpito não pode se tornar palco de manipulação. Pastor não é Deus. Líder não é santo. Ministro não é infalível. Ungido também erra e deve responder por seus erros. O erro não deixa de ser erro porque alguém canta bonito, prega com eloquência ou tem milhões de seguidores. E a consciência? Como fica a consciência de uma pessoa que comete um crime voluntariamente, sabendo que milhares acreditavam nela como exemplo de vida? Como fica o coração de quem pregava amor, mas escolheu o caminho da destruição? Como alguém que inspirava tantos agora, convive com o peso de ter traído a confiança daqueles que a admiravam? Essas perguntas são duras, mas são necessárias. A fé precisa ser questionada quando vira cegueira. A liderança precisa ser avaliada quando vira poder absoluto. A igreja precisa se olhar no espelho quando vira esconderijo de erros. E no fim, sobra a grande pergunta: por que ainda defendemos cegamente líderes religiosos? A fé é confiança ou é obediência cega? A igreja deve proteger o pastor ou proteger as pessoas? A religião deve ser cura ou instrumento de poder? O que realmente aprendemos com o caso Flor de Lis e com tantos outros que nunca vieram à tona? A voz de Flor Delis pregou sobre o perdão, mas o seu fim na cela de Bangu é um lembrete severo. A fé não é cega, mas exige discernimento. O caso dela deve servir de alerta para que a fé de milhões seja depositada em princípios e não em personalidades, e para que a justiça, tanto criminal quanto moral, seja cobrada de todos, sem distinção de púlpito ou cargo político.